Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está acompanhando aqui as aulas de Direito Previdenciário para o concurso do INSS. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações, dê um like no vídeo, ajude o canal a crescer, compartilhe os vídeos, compartilhe o canal para seus amigos e familiares, coloque aí os vídeos no Instagram, no WhatsApp, no Facebook, ajude o canal a crescer. Essa é a contrapartida aqui por eu estar disponibilizando essas aulas gratuitas, tá bom? Ajude aí, dê um like, deixe seu comentário, diga se a aula foi boa, se não foi, o que é que tá faltando, faça sugestões, tá? Eu agradeço aí o feedback, é muito importante, acredite, é muito importante. Você que está assistindo aí a aula, que você está gostando da aula, está acompanhando aqui os vídeos no canal, não só as aulas de direito previdenciário, mas os outros vídeos, é muito importante para mim, tá? Para você ir lá nos comentários e dizer se a aula tá boa, se tá legal, o que tem que melhorar, o que tem que fazer mais. Para mim é muito importante o feedback de vocês, é muito importante, acreditem, é muito importante eu saber se eu estou acertando, se eu estou fazendo um bom trabalho, se eu estou ajudando você aí nessa jornada de estudo para concurso. É muito importante. Para mim é muito gratificante quando eu recebo alguma mensagem ali no Instagram ou até mesmo nos comentários aí, que alguém comenta que a aula é boa, mas poderia fazer isso, poderia fazer um vídeo sobre resolução de questões. Eu fiz, a aula 7 foi justamente a resolução de questões. Então, para mim é muito importante que você dê o feedback, tá? Diga aí se você está gostando, se você está assistindo, tá? Me acompanhe também lá no Instagram, tá? Se inscreva lá, me siga lá no Instagram. Eu posto dicas de direito previdenciário e também notícias sobre o concurso do INSS. É muito importante isso. E se você estiver assistindo aí essa aula ou outra aula, coloque a foto aí, poste no Instagram, me marque, que eu faço questão de colocar no meu Instagram também, tá? E eu vou trazer aqui os nomes dos alunos e tudo, porque a correria é muito grande, é muita coisa, então é muito complicado. Eu estou tentando aqui organizar o tempo, tá? Já era para eu ter postado essa aula, mas eu não tive como gravar, tá bom? Então vamos dar seguimento, vamos começar aqui a aula de Direito Previdenciário, Benefícios em Espécie, Aposentadoria por Invalidez. É uma moleza, é muito fácil, é tranquilo, você vai aprender, tá? Direito previdenciário é fácil, é fácil. Se é a primeira vez que você está tendo contato com direito previdenciário, respire, tenha calma, tenha paciência, assista às aulas aí anteriores e tudo, tá bom? Veja o vídeo de dicas lá para o concurso do INSS. É muito fácil direito previdenciário. Agora, você tem que se dedicar, você tem que estudar, tá? É possível, se você ainda não começou a estudar, comece seus estudos já. Comece, organize, faça seu horário. É possível sim, direito previdenciário é muito fácil, é tranquilidade total. E agora você vai ver o quanto foi importante todas aquelas aulas anteriores sem a gente falar nada de benefício. Por que que eu digo isso? Porque agora, nas aulas de benefício, você vai ver o quanto é importante a gente saber da carência, saber da renda mensal do benefício, saber quem são os segurados. Tudo isso daí você vai ver o quanto é importante a partir desses benefícios em espécie, tá bom? Então, se ligue e vamos para a aula. Aposentadoria por invalidez. Para começar, quem é que tem direito ao benefício de aposentadoria por invalidez? Quem é que tem direito? Eu tenho certeza que você já sabe. Mas se você, por acaso, não souber, você vai aprender agora. Quem é que tem direito? Dicasinha aqui do professor Ítalo Romano, beleza? Segurados obrigatórios, e o segurado facultativo. Resumindo, todos os segurados da Previdência Social têm direito ao benefício de aposentadoria por invalidez. Todos,
sem exceção. Todos têm direito. Professor, e como eu faço para ter direito ao benefício? Ora, para você ter direito ao benefício de aposentadoria por invalidez, primeiro, você tem que ter a qualidade de segurado. Aí você se lembra, né? Aí você lembra que a gente fez uma aula aqui sobre carência, a gente fez uma aula sobre qualidade de segurado, manutenção e perda da qualidade de segurado. Então, ou seja, para você ter direito ao benefício, para uma pessoa ter direito ao benefício de aposentadoria por invalidez, ela tem que ter a qualidade de segurado, tá? Ela tem que ter a qualidade de segurado da Previdência Social, ok? Então, veja o quão é importante você saber da manutenção e perda da qualidade de segurado, ok? Então, para ter direito ao benefício, tem que ter a qualidade de segurado, ok? E tem que estar afastado de todas as atividades laborativas, ou seja, a pessoa tem que estar inválida. Ela não pode trabalhar de maneira alguma, tá? Se por acaso ela estiver recebendo benefício de aposentadoria por invalidez e for trabalhar, ela vai perder o benefício, tá? O benefício cessa, ok? A gente vai ver isso já, mais na frente. Lá no final da aula a gente vai ver isso, ok? Então vamos lá. Para ter direito ao benefício de aposentadoria por invalidez, obviamente tem que ter a qualidade de segurado da Previdência Social. Todos os segurados têm direito ao benefício e tem que estar afastado de todas as suas atividades, ok? Professor, se cair na prova lá, você vai requerer um benefício de aposentadoria por invalidez na agência da Previdência Social. Tá certo? Não, tá errado. Por quê? Porque não existe requerimento de benefício de aposentadoria por invalidez. Não existe. Professor, então se não existe, como é que tem o benefício? Ora, para você se aposentar por invalidez, existem duas situações. Ou você está em gozo de auxílio-doença, ou seja, você já passou por uma perícia, está recebendo auxílio-doença, ou você nunca passou por uma perícia. Você nunca passou por uma perícia médica do INSS ainda. Aí você vai marcar um requerimento de auxílio-doença. Você vai marcar a sua perícia. E na primeira perícia do auxílio-doença, o perito ele vai analisar se você tem uma incapacidade permanente e que afaste você de todas as suas atividades, ou se a sua incapacidade não é permanente. Se não for permanente, ele vai conceder o quê? O auxílio-doença. Se for uma incapacidade permanente, tá? Longo prazo, ele vai conceder a aposentadoria por invalidez, tá? Então, o segurado, ele marca a perícia médica no INSS, tá? E aí, então ele vai passar pela perícia e na perícia vai ficar determinado se ele vai receber inicialmente auxílio-doença ou se ele vai receber inicialmente já a aposentadoria por invalidez. Posteriormente, ele recebendo auxílio-doença, se perdurar essa condição de incapacidade laborativa, pode ser convertida em aposentadoria por invalidez. Cessa o benefício de aposentadoria de auxílio-doença e inicia o benefício de aposentadoria por invalidez, tá? Cessa em um dia o auxílio-doença e no dia seguinte já é concedido o benefício de aposentadoria por invalidez. É dessa forma que funciona, ok? Pronto. Agora, qual a carência do benefício? Qual a carência do benefício? Vamos lá. Para você ver o quão é importante as outras aulas. Carência. Você sabe, eu tenho certeza que você sabe porque a gente já viu isso aqui. A carência são de 12 contribuições mensais. Ora, professor, então para ter direito ao benefício de aposentadoria por invalidez, a pessoa tem que ter contribuído 12 contribuições mensais? Exatamente. Regra geral é essa. Se não vier mais nada na questão, a regra geral é exatamente esta, tá bom? Para ter direito ao benefício, tem que ter as 12 contribuições, ou seja, é a carência do benefício, tá bom? Professor, é sempre assim? Não, ok? Mas a regra geral, fique claro aí para você, fique claro, tá? Regra geral, 12 contribuições. Se não vier mais nenhuma situação, qual é a carência do benefício de aposentadoria por invalidez? 12 contribuições. Acabou, tá? Tenha isso em mente. Agora, existem exceções.
Quais são as exceções? Vamos lá. Quais são as situações que não será exigida a carência do benefício, ou seja, as 12 contribuições, as situações que o segurado não precisa comprovar esses 12 recolhimentos? Ora, no caso de acidente de qualquer natureza ou causa, tá bom? Acidente de qualquer natureza ou causa, ou seja, um acidente de trânsito, por exemplo. É um acidente de qualquer natureza ou causa, ok? Independe de carência, tá? Independe de carência. Doença profissional ou do trabalho também independe de carência. Não há necessidade de ter as 12 contribuições mensais, tá bom? Doença profissional ou do trabalho, tá? Doença profissional ou doença do trabalho, fica aí o dever de casa. Você vai pesquisar aí o que é doença profissional e o que é doença do trabalho, tá? Você vai pesquisar. O importante é que a gente sabe que não existe a obrigação de ter a carência para ter direito ao benefício se for advindo de uma doença profissional ou doença do trabalho. E a última exceção, lembre-se disso, são 3 situações, vamos lá. Acidente de qualquer natureza ou causa, doença profissional ou doença do trabalho e, para finalizar, a lista do Ministério da Saúde e da Previdência Social, só que ainda não existe mais o Ministério da Previdência Social, então, lista do Ministério da Saúde. Porém, na legislação está lá ainda Ministério da Previdência Social, tá? São 15 doenças ao todo, eram 14, mas, salvo engano, a partir de 2016 foi adicionada mais uma doença, que é a esclerose múltipla, tá? Não existe a necessidade de comprovar a carência para ter direito ao benefício, ok? Independe de carência se a pessoa adquirir alguma daquelas doenças ali, ficar sabendo, ter o diagnóstico, tá? AIDS, câncer, esclerose múltipla, que foi a última, tá? Doença de Paget e outras. Total são 15, tá bom? 15. Existe uma briga aí para dizer que essas 15 doenças é uma lista exaustiva, certo? Isso uma briga jurisprudencial e tudo, doutrinária também, que tem essa dificuldade aí, esse problema aí, certo? Alguns autores dizem que é uma lista exaustiva, ou seja, só naquelas situações, e outros autores dizem que não, que é uma lista exemplificativa, tá? Eu entendo que é uma lista exemplificativa também, tá bom? Mas não se preocupe que o examinador não vai ser covarde de colocar uma doença grave que não está nessas 15 e vai dizer que não tem carência porque independe de carência, tá? Ele não vai ser covarde desse jeito. E se por acaso ele for covarde desse jeito, é errado, tá? Marque errado. O que vale pra gente é o que está na legislação. E o que está na legislação são essas 15 doenças, ok? Fique claro isso daí. Fique claro, bem claro na sua mente, ok? Vamos seguir. Condições para ter direito ao benefício. Primeiro, logicamente, tem que ser segurado da Previdência Social, está com a qualidade de segurado da Previdência Social, ok? Segundo, tem que comprovar por meio de perícia médica no INSS, a sua incapacidade. Tem que ser comprovada por meio de perícia médica no INSS, a incapacidade laborativa. Lembrando que, para ter direito à aposentadoria por invalidez, o segurado ele tem que se afastar de todas as atividades laborativas que ele exerce. Professor, e se ele for professor universitário, lá na faculdade particular X, tá bom? Portanto, contribui para o regime previdenciário e ele contribui também como advogado, como contribuinte individual. Mas aí ele tem um problema lá nas cordas vocais dele, tá? Ele tem um problema nas cordas vocais e ele fica incapacitado de dar aula porque ele não pode estar falando durante muito tempo, tá? Ele tem uma incapacidade ali laborativa em relação àquela função de professor. Mas como advogado, peticionando, visitando cliente, conversando, fazendo reuniões, ele ainda tem condição de trabalhar. Então, ele vai ter direito à aposentadoria por invalidez. Lembre-se, ele está completamente incapaz
capacitado para trabalhar como professor. Ele vai ter direito? Não. Claro que ele não vai ter direito. Por quê? Porque ele não está incapacitado para atuar como advogado, para trabalhar como advogado, para exercer a outra atividade dele. Tá? Lembre-se, para a pessoa ficar aposentada por invalidez, ela tem que se afastar de todas as atividades laborativas dela. Tá? Todas. Nesse caso, então, professor, qual o benefício? Como é que ele vai ter direito? Ora, ele vai ter direito ao benefício de auxílio-doença. Ele vai ter direito ao benefício de auxílio-doença. Professor, e se nunca mais ele se recuperar das cordas vocais dele? Como é que vai ficar a situação dele? Ora, ele vai receber o benefício de auxílio-doença até ele se aposentar ou falecer. Um dos dois. Simples assim, tá? Simples assim. Enquanto ele não se afastar da outra atividade, ele vai continuar incapacitado para atividade determinada lá, atividade como professor. E ele vai ficar recebendo auxílio-doença até for necessário, até quando for necessário. Ou seja, até o falecimento ou até ele receber a aposentadoria, tá bom? Por tempo de contribuição, por idade, que seja, ok? Espero que você tenha entendido isso. Outra observação. Nesse caso, o auxílio-doença dele, tá? Se ele está recebendo o auxílio-doença em relação a uma atividade e não está incapacitado para outra, ele está trabalhando na outra atividade, o que é que acontece? Você lembra que eu falei dos princípios e eu disse, olha, benefício que substitua a renda mensal do trabalhador não pode ser inferior a um salário mínimo. Benefício que substitua a renda mensal do trabalhador não pode ser inferior a um salário mínimo. Lembre-se, nesse caso, que o advogado professor está recebendo auxílio-doença e continua atuando como advogado, o benefício dele de auxílio-doença pode ser inferior a um salário mínimo? Responda daí. Claro que pode. Por quê? Porque ele está recebendo como advogado, ele está atuando como advogado. Ele não está incapacitado, não está afastado de todas as suas atividades. Então, pode sim ser inferior a um salário mínimo, nesse caso, porque ele está incapacitado somente para uma atividade. Agora, se ele fica incapacitado para as duas atividades, então não pode ser inferior a um salário mínimo, tá? Não pode ser inferior a um salário mínimo. Seja a aposentadoria por invalidez, obviamente que não vai ser, certo? Inferior a um salário mínimo de jeito nenhum, hipótese alguma. Seja o auxílio-doença, tá? Se ele se afastar de todas as suas atividades, não pode ser inferior a um salário mínimo, ok? Então, dada essa observação, vamos seguir. O segurado, ele pode se aposentar por invalidez, estando não em gozo de benefício de auxílio-doença. Não esqueça dessa observação, tá? Essa é uma premissa, na verdade. Não esqueça dessa premissa. Por quê? Porque o examinador, ele gosta de fazer pegadinha com isso. Ele gosta de dizer, tá? Vem na preposição da questão dizendo o quê? Que o aposentado por invalidez, ele sempre recebe auxílio-doença antes de receber a aposentadoria por invalidez. Isso não é verdade. Ele diz que para receber a aposentadoria por invalidez, necessariamente o segurado tem que ter recebido auxílio-doença. Isso não é verdade, tá? A aposentadoria por invalidez pode ser concedida na primeira perícia, na perícia inicial, tá? Sem ele estar recebendo benefício nenhum, ok? Vamos seguir. Qual a renda mensal do benefício de aposentadoria por invalidez? Na aula 6 a gente viu a renda mensal de benefício, o salário de benefício, como era calculado. E aqui eu vou complementar um assunto que eu acabei esquecendo naquela aula 6. Acabei esquecendo, acabou passando despercebido. Mas aqui a gente vai complementar para não restar dúvida alguma, tá? Situação nenhuma ficar descoberta aqui pelas aulas, ok? Vamos lá. Qual a renda mensal do benefício de aposentadoria por invalidez? Apagar o quadro, enquanto isso você ainda não deu like no vídeo, dê um like no vídeo aí, deixe seus comentários, tá? Se você por acaso não baixou ainda o material, baixa o material de apoio, tá? Tem um link aí na descrição do vídeo, baixa o material de apoio pra você acompanhar a aula, ok? Não esqueça, mande seu feedback aí, diga se a aula tá boa, se não tá, como é que tá, o que a gente pode fazer pra melhorar, tá? O tempo é curto, mas é isso, tá? O tempo eu tenho, eu estou tentando aqui, me esforçando ao máximo pra ministrar essas aulas pra vocês, pra lhe ajudar aí
nessa reta, nessa nova jornada aí de concurso público, tá? Eu espero que eu esteja lhe ajudando, que esteja servindo as aulas, tá bom? Então é importante que você dê esse feedback, ok? Então vamos lá. Renda mensal do benefício de aposentadoria por invalidez. Como a gente já viu, 100% do salário de benefício. Eu não vou me prolongar muito aqui nessa parte, porque tem uma aula só sobre salário de benefício e renda mensal de benefício. Se por acaso você está assistindo essa aula e ainda não assistiu essa aula 6, salvo engano, vá lá, assista essa aula depois que você terminar essa. Assista essa aula porque ela é muito importante, tá? Salário de benefício e renda mensal de benefício. Eu não vou me prolongar muito aqui porque a gente já falou sobre esse assunto. Tá? O importante é você saber que a renda mensal do benefício de aposentadoria por invalidez é de 100%, tá? Do salário de benefício. Como é que é feito esse cálculo? Bem rápido aqui, bem rápido, que é para a gente não perder tempo. Ora, vai ser 80% dos maiores salários de benefício, a média, tá? Média dos 80% maiores salários de benefício, ok? Sem a incidência do fator previdenciário. Como assim, professor? Limpo e seco, dessa forma. Por exemplo, isso lembrando que é a partir de julho de 1994, tá? Não esqueçam disso. Julho de 1994, a média aritmética simples. Os 20% dos menores salários de benefício são descartados. Ok, então vamos supor que tem um trabalhador, tem um empregado, tá? Um empregado que ele tem 10 contribuições, sendo que dessas 10, 8 é sobre R$5.000 e 2 é sobre R$1.000. Ora, vamos lá. Se a regra, tá? Se a renda mensal do benefício de aposentadoria por invalidez são a média aritmética simples de 80% dos maiores salários de contribuições, ora, 10 é 100%. Então, 2 é 20%. Então, esses dois aqui, 2 salários de 1.000, saem da conta. Então, soma todos esses 8 aqui, tá? E divide pela quantidade, ou seja, divide por 8. Então, o salário de benefício dessa pessoa vai dar R$5.000. Simples assim. Simples, tá? É dessa forma que é feito o cálculo da aposentadoria por invalidez. Não era dessa forma, mas o importante é que agora é assim. Era um pouco mais complexo e tudo, porque o governo fez ali um modo de burlar, certo? De prejudicar o segurado. Mas agora não, agora está dessa forma, tá? É 80% dos maiores salários de contribuição a partir de julho de 1994 para frente, tá? Sem incidência do fator previdenciário, soma tudo, divide pela quantidade e pronto. 100% do salário de benefício, fique bem claro isso, tá? Tem uma parte aqui que eu acho muito injusta. Que parte é essa? Ora, se você ainda não assistiu a aula lá de salário de benefício e de renda mensal de benefício, você precisa assistir essa aula, tá? Lá eu falo bem mais sobre essa parte. Por que eu acho injusta aqui uma situação? Ora, se você não está recebendo o auxílio doença e já se aposenta por invalidez, o cálculo é feito dessa forma que eu acabei de explicar aqui. Agora, se você for receber o auxílio doença e depois se transformar em aposentadoria por invalidez, aí tem um problema, tá? Aí nós temos um grande problema. Por quê? Porque no cálculo do auxílio doença, como é que é feito o cálculo? O cálculo é feito de duas formas, tá? Duas fórmulas. E qual é a que fica, professor? Então, já que tem duas possibilidades de fazer o cálculo do auxílio doença, ora, aqui fica a que prejudica mais o segurado, obviamente. O governo é desse jeito. Ele opta pela que prejudica mais o segurado. Afinal de contas, isso é uma novidade. Foi criado agora em 2016. Então, o governo traz o que prejudica mais o segurado é o que vai valer. Como assim, professor? Ora, nessa aula 6, eu dei esse exemplo. Como era que era feito o cálculo do auxílio doença? Desse jeito aqui da aposentadoria por invalidez.
Da mesma forma, se a incidência do fator previdenciário, soma tudo, 20% dos menores salários de contribuição é descartado e tudo. Ok, ainda é feito assim? Sim, essa ainda é uma possibilidade. Agora, existe a outra possibilidade. Qual é? Que veio em 2016, salvo engano, tá? O que é que diz lá na lei? Com essa lei existe um teto, existe um limite. Qual é esse limite? Ora, as últimas 12 contribuições ou a existente nesse período de 12, a média aritmética simples das últimas 12 contribuições. Ou seja, vamos supor que foi feito esse cálculo aqui, tá? Foi feito esse cálculo e o benefício do cidadão, tá? O salário de benefício, a renda mensal do benefício ficou em R$4.000. 80% dos maiores salários de contribuição desde 1994, julho de 1994. Deu R$4.000, ok? R$4.000 o salário de benefício dele. Tudo bem? Agora, por essa nova regra, as últimas 12 contribuições ou a existente nesse período das últimas 12 contribuições, vamos supor que só deu R$2.000. R$2.000, tá? Ou seja, nos últimos 12 meses que o cidadão trabalhou, ou 10 meses, tá? No período anterior ali ao requerimento, 12 meses, a regra, né? A média dele só deu R$2.000. O sistema ele vai calcular os dois, tá? Ele vai calcular 80% das maiores e vai calcular a média aritmética simples das últimas contribuições no período de 12 meses. Professor, se ele só tiver 2 contribuições, ou seja, 2 meses ele ganhou R$4.000, ganhou 2.000 e depois ganhou mais 2.000. Então pronto, vai somar esses R$4.000 e vai dividir por 2, tá? É a contribuição que existe no período de 12 meses anteriores ao requerimento do benefício. Simples assim, tá? É uma média aritmética simples dos últimos 12 meses ou das contribuições existentes dentro desse período. O fato é, o que é que eu quero que você entenda? Nesse caso aqui, o cidadão de julho de 94, a média dele deu R$4.000. Agora, nos últimos 12 meses que ele ficou desempregado, ali 1 ano, 2 anos, ele voltou ao trabalho e contribuiu por mais 2 meses, digamos assim, ou 12 que seja, deu R$2.000. Então, se ele ficar incapacitado para o trabalho, para receber auxílio doença inicial, na perícia inicial, o perito determinou que ele estava incapacitado para o trabalho durante um tempo, um período determinado. Ele vai receber o quê? R$2.000. Ele não vai receber 4.000. Tá? Agora, se o perito disser, não, você está incapacitado para o trabalho mesmo, não tem mais condições de você voltar ao trabalho, ele vai receber o quê? R$4.000. Tá? R$4.000. Por que eu digo que é errado? Por que eu digo que é injusto? Por que eu digo que essa foi uma alteração que prejudicou alguns segurados? Porque se na perícia inicial for concedido R$2.000 e posteriormente uma perícia for concedida a aposentadoria por invalidez, lembre-se que a renda vai ser essa. E não é de R$4.000. Tá? Por quê? Porque na legislação ela fala, o valor do benefício será o valor do auxílio-doença que já estava recebendo, tá? Sendo que ele vai ser atualizado, porque no auxílio-doença é 91% do salário de benefício, certo? A renda mensal, enquanto que na aposentadoria por invalidez é 100%. Só que antes não existia esse cálculo aqui dos últimos 12 meses de contribuição. Agora existe. Só que essa parte não mudou. Não existe um novo cálculo. O sistema, tá? Ele aproveita o direito previdenciário, ele aproveita o benefício, o valor do benefício que a pessoa já estava ganhando, tá? No caso do auxílio-doença. Então, e os outros 2.000 aqui que o segurado teria direito? Não tem mais, tá? Só se ele for judicializar e ter direito na justiça, tá bom? É justo? Não, não é. É um erro, mas é esse erro que a gente tem que levar para a prova, tá? Então, fique claro isso daí na sua mente, que fique claro na sua mente.
Ah, professor, mas isso daí pode ser que beneficie, né? Se for o contrário. Por exemplo, se a gente colocar aqui que a média, aí eu vou apagar aqui. Eu vou apagar. Vamos colocar, professor, então, que a média dos 80% tenha sido 2.000 e que dos últimos 12 meses, ou as contribuições existentes nos últimos 12 meses, tenha dado 4.000. Então, professor, você está me dizendo que se ele se aposentar, ele vai receber 4.000 e se ele for receber um auxílio-doença, ele vai receber 4.000? Negativo. É como eu falei para você, o governo ele calcula de duas formas. Isso aqui é um teto, tá? Isso aqui é um teto, isso aqui é um limitador do seu auxílio-doença. O cálculo correto é esse aqui. Só que esse daqui não pode ultrapassar as 12 contribuições. Ou seja, nesse caso, tá? De R$2.000 e que atualmente as últimas contribuições deram R$4.000, obviamente que o segurado ele vai receber pelo menor. Porque o limitador dele é muito maior, então ele vai para o menor valor, R$2.000. Então ele vai receber um auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez com esse valor aqui. É assim que funciona. O governo ele fez um teto, um limite para o auxílio-doença que prejudica o segurado. Só isso. Porque nesse caso aqui, ele não vai receber pelos R$4.000, que é uma coisa que eu acho muito errada, certo? É uma coisa que eu acho muito errada. O auxílio-doença ele deveria ser igual ao salário-maternidade. Substitui o valor atual que o segurado está ganhando e não fazer uma média. Isso aqui está errado. Isso aqui é para mudar. Isso aqui já era para ter mudado há muito tempo. Mas o governo não muda, porque quando o governo muda, geralmente é para prejudicar o segurado. Isso aqui é uma coisa muito errada que ainda não mudaram, não sei porquê. Mas já deveria ter mudado. Como é que você está incapacitado para o trabalho e sofre um acidente? Você está ganhando R$3.000 ali, não sei. Você está com aquela vida ali, ganhando R$3.000. Você está com o seu orçamento familiar comprometido, acreditando que vai receber R$3.000. Aí, de repente, infelizmente, por um azar, você sofre um acidente e, ao invés de receber R$3.000, você vai receber 2. Ou, no nosso caso aqui, está recebendo 4, vai receber 2. É muito injusto, tá? Mas o mais injusto é o exemplo primeiro que eu lhe dei, tá? Que aqui era 2 e aqui era 4. E, na verdade, vai prejudicar a renda mensal do benefício de aposentadoria por invalidez, ok? Então, veja lá o outro vídeo, tá? Veja a aula 6 para você entender, para deixar isso daqui bem internalizado. Eu estou fazendo esse daqui porque é muito importante e isso impacta diretamente no valor do benefício da aposentadoria por invalidez. Eu faria uma questão dessa. Sem dúvida nenhuma. Se eu fosse examinador, uma questão dessa aqui seria garantida uma questão dessa daqui para fazer para a prova, tá? Para o concurso. Com certeza, eu faria uma dessa daqui, bem elaborada. Eu espero que você tenha entendido, tenha internalizado isso daí. Ou seja, a renda mensal é a média aritmética sempre dos 80% maiores salários de contribuição ou a renda que já vinha do auxílio-doença, tá? Do valor que já vinha de um auxílio-doença, obviamente só reajustando ali a porcentagem do salário de benefício, que no auxílio-doença é 91%, o RMB, enquanto que na aposentadoria por invalidez é 100%, ok? Vamos seguir.